Bolsonaro tem uma decisão da justiça em relação a Eduardo Bolsonaro. A Justiça de São Paulo bloqueou as contas bancárias do deputado federal por causa de uma dívida de R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000,25, com o escritório de advocacia. A decisão foi tomada em um processo aberto pelo próprio deputado há 4 anos contra um youtuber. A justiça deu ganho de causa ao influenciador e o processo já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso em relação ao mérito. Com isso, Eduardo foi condenado a pagar os honorários do advogado que defendeu o youtuber. Como o deputado não fez o pagamento, a justiça determinou o bloqueio dos valores. Em petição enviada na semana passada, Eduardo pediu desculpas pela demora no pagamento e fez a transferência para uma conta judicial. O deputado contestou, no entanto, os cálculos dos honorários feitos pelo advogado. Ele alegou que o valor da dívida era R$ 967 e não R$ 1.025. E a justiça ainda não respondeu. Como é que funciona esse processo, hein, professor Mairovich? O bloqueio de contas, isso é do rito, né? Funciona da seguinte maneira: aquele que propõe uma ação judicial ou aquele que resiste a uma ação judicial, contesta, faz impugnação e perde, quer dizer, o perdedor numa contenda judicial, num processo judicial no âmbito civil, ele é condenado por força de lei a chamada sucumbência. Ele sucumbiu na ação e, portanto, para que não haja enriquecimento sem causa, ele é obrigado a pagar o advogado da parte contrária, que foi a parte vencedora. E isso é o que foi condenado o Eduardo Bolsonaro a pagar. É lógico, é evidente que a justiça tem um ritmo moroso e, portanto, todas as condenações elas são atualizadas monetariamente. E uma vez intimado para pagamento, o que aconteceu? Atenção, o que aconteceu? O Bolsonaro Eduardo não pagou. E quando isso ocorre, o que faz a justiça? Vai atrás de bens para dar o ressarcimento indenizatório. E no caso dele, ocorreu pelo bloqueio. E aí ele imediatamente se mexeu, mas contestou o valor, e, evidentemente, na cabeça dele, ele deixou fora a correção monetária. Tá falando aqui muito do valor, né? R$ 1.000, Josias? É. Isso aí é dinheiro de troco, né, para eles. Mas, como disse o professor aqui, sobre esse valor, deve incidir alguma correção monetária, né? Acho até, Fabíola, que deveria ser um valor mais salgado, né? Porque há pessoas que recorrem com tanta naturalidade ao judiciário, e o judiciário deveria ser levado mais a sério, né? Você não deveria fazer uma ação, senão quando a ação realmente se justifica, né? Que as pessoas que litigam dessa maneira, com tanta frequência, deveriam de fato ser tratadas, essas pessoas, como litigantes de má fé, pessoas que movem a engrenagem do judiciário sem causa, né? E aqui nesse caso, aparentemente, foi o que se deu, né? Então, acho que essas penalizações assim baratas, né? O sujeito vai pagar o honorário do advogado, quer me parecer que aqui vai subir um pouco por conta da correção monetária, mas seja como for, é um valor ínfimo, né? Sobretudo para alguém que integra uma família que enriqueceu na política, né? Mas acho que devia ser uma coisa mais onerosa, até para desestimular esse tipo de processo, que é um processo que é movido ali com propósitos inconfessáveis. Quem move não tem causa para mover, então devia ser penalizado de forma um pouco mais draconiana, mais salgada, para desestimular, né? O judiciário brasileiro já está muito atulhado de causas, e há causas que são de fato relevantes,
Então não dá para você ficar movendo a máquina judiciária dessa maneira, né? Assim, de maneira tão fugaz. Então devia ser um valor mais alto. Ó, vamos aproveitar que a gente tem um juiz na tela. Fala, Fabio, professor. Fala. como bem colocou o Josias, essa litigância de má-fé deveria ser punida. Mas agora a gente tem que lembrar uma ordinarice, uma ordinarice que acontece com a família Bolsonaro. Quando eles são condenados por um valor mais alto, e são condenados até pela litigância de má-fé, eles têm o caradurismo de inventar uma caixinha, uma lista para doações para os pagamentos. Isso, Josias, eticamente é condenável. E, voltando a uma linguagem popular, é de uma ordinarice sem tamanho. Não sei se você pensa a respeito, Josias. Sem dúvida, a picaretagem do Bolsonaro rendeu 17 Picaretagem. milhões de reais, né? Ele pode, inclusive, emprestar aqui para o filho 17 milhões, dá aí R$ 1.000 para o Eduardo Bolsonaro, não vai lhe fazer falta, não. Mas Aliás, é uma picaretagem mesmo. aliás, ele nunca falou o que fez com esse dinheiro, né, gente? 17 milhões é muito dinheiro, né? Não, você sabe que foram feitas algumas reportagens, mostraram que ele investiu muito bem, investiu no mercado financeiro. Está ganhando dinheiro, Fabiola. Ele, Forma da casa. a alegação é de que ele precisava de ajuda, socorro, para pagar multas que foram impostas a ele na época da pandemia, né? As multas mais pesadas, mais salgadas, pouco mais de R$ 1 milhão, foram aplicadas em São Paulo. Ele fazia aquelas motocicletas dele, sem respeitar nenhuma regra sanitária, mas o seu aliado, o Tarcísio de Freitas, fez a ele o favor de sancionar uma lei que anistiou o Bolsonaro. Então, nem isso ele teve que pagar. Então, ele se apropriou, de fato, do dinheiro que, em boa fé, supostamente, os seus devotos enviaram pelo Pix, né? Então, de fato, está caracterizado uma picaretagem. E ele é hoje um homem bilionário, já era, ficou mais rico e está ganhando dinheiro, está aplicando esse dinheiro no mercado financeiro.